aqui, em termos extraoficiais, fazendo a gravação na sexta-feira, quer dizer, hoje o que vocês estão vendo foi gravado hoje mesmo, que é um pouco fora do normal. Fresquinho. Isso é uma diferença. A segunda diferença é que não tem a terceira câmera, aquela câmera que vem nós dois juntos não tem hoje. E o motivo é, não porque a gente não tem a terceira câmera, porque eu esqueci ela em casa. E como não tem tempo para ir pegar, porque hoje é sexta-feira, era Shabbat, tem que se preparar para Shabbat ainda, então vocês vão ver a gente só em duas câmeras, uma aqui e uma ali. Então, vocês vão ter que aguentar nossas caras mais perto então durante mais tempo, não tem a câmera já... Mas tudo bem. O importante é que a gente vai falar um pouco da Parashá. Parashá Re'eh. Re'eh é veja, né? E dentro da Parashá tem uma parte aqui que você falou que é interessante, que fala sobre as situações diferentes que teve no povo de Israel no que se refere às oferendas, aos korbanot que eles podiam fazer, né? Na verdade, o que teve foi... A primeira fase foi no Mishkan, quer dizer, antes ainda do Mishkan, se faziam korbanot, se faziam sacrifícios, cada um no seu jardim podia fazer um sacrifício, onde quiserem. A partir do momento que foi feito o Mishkan, né, então era permitido fazer korbanot, sacrifícios, só no Mishkan, só no tabernáculo no deserto. E aqui vem o Pasuk e diz que quando vocês forem entrar na terra de Israel, então, né, a gente está Pasuk Yudalev, né? Capítulo 12, versículo Yudalev, 11. והיה מקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם, שמה תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם ולותיכם, וזבחיכם, מסעותיכם ותרומותיכם. Aquele lugar que eu vou escolher para vocês poderem se sentar lá, vocês vão trazer lá os seus korbanot. E o pasuk ainda no Het, né? Antes fala, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל אשר בעיניו, כי לא באתם עדת אל המנוחה ולנחלה אשר השם אלוקיך נותן לך. Ou seja, quando vocês vão poder fazer todos esses korbanot que vocês fazem hoje em dia aqui no Mishkan, né, que vocês fazem aqui no tabernáculo hoje em dia, só quando vocês chegarem no templo sagrado. Quer dizer, apesar de teve uma época de, como se fala, de transição, né, entre o Yodo, que se podia fazer, por exemplo, korbanot, sacrifícios fora do Beit HaMikdash, do templo, mas não eram todos os tipos de korbanot que se podiam fazer. Era só aqueles korbanot de nedavá, de oferendas, etc. Os korbanot oficiais só se fazia ou no Mishkan ou no templo sagrado, que foi construído, pelo plano inicial aqui, né, teria que ser construído 14 anos depois, talvez, assim que parece aqui, 14 anos depois que entraram na terra de Israel, que foi o tempo que demorou para conquistar e se assentar na terra de Israel. Depois disso, deveria ser construído o templo. No final, acabamos levando mais uns 400 anos, né, até ser construído o templo. Mas o que é interessante aqui, que você levantou, é que está escrito que o motivo que vocês não podem fazer todos os tipos de oferendas é que Lobat Madat era Menuchá vela Nachalá. Menuchá, como traduziria? Seria o descanso, né, a tranquilidade, talvez, né? Menuchá é tranquilidade, vela Nachalá. E os seus assentamentos? A Nachalá já é como se fala? Bom, estamos esquecendo em português. Nachalá é o teu território, né? Você chegar nos seus territórios, Asher Hashem Elokecha Notenach, aquilo que Deus está te entregando, né? E a pergunta que a gente pode levantar em primeiro lugar, talvez duas perguntas, né? A primeira pergunta é: por que demorou tanto tempo assim para chegar até esse ponto do templo, né? 400 anos demoraram desde a entrada, né? Quando os planos iniciais eram, que nem você disse, 14 anos. E o segundo, por que é tão importante assim ter menuchá, ter uma tranquilidade para poder fazer o templo e para poder fazer oferendas oficiais no templo sagrado? Enfatizando as tuas perguntas, só botando mais um passuco aqui, que eu não sei se a gente leu agora, mas e quando vocês já não tiverem todos esses inimigos em volta de vocês, e vocês vão estar sentados, vocês vão estar assentados de maneira segura na terra, aí vai poder fazer essa casa permanente de Deus, esse templo permanente, tudo. Então, por que realmente demorou tanto tempo? E porque qual é a história de tem que ter o descanso, tem que ter uma paz muito grande para que isso aconteça? A princípio não precisava ter isso. Qual o problema? No deserto eles já tinham um Mishkan, no tabernáculo, igual você falou. E na terra de Israel, nos primeiros centenas de anos, também tiveram. E tudo era feito lá. Tinha um Kohanim, tinha um Leviim, tinha tudo. Não falta. A nível religioso, não faltava nada. Tinha
a nível de rituais, a gente tinha tudo. Por que a Torá enfatiza tanto que tem que ter uma situação muito especial para chegar nesse lugar final, e nesse lugar final vai ser a coisa? Acho que o Rashi fala aqui, Sim. né, que era Menuchá, ele fala Zoshiló. Sim, isso aí é uma drachá. Nahalá, Zo Yerushalayim. Quer dizer, o Sim. ponto final que a gente está procurando é Yerushalayim. É Nahalá. Isso já é uma explicação, dizer que tem uma transição, que Shiló já era alguma coisa. Mas o objetivo final é Yerushalayim. Sim. Jerusalém. E qual é tanta essa importância também de Yerushalayim e ter o templo? E também está ligado, na verdade, e o templo, na prática, a gente sabe que quem acabou fundando ele é o rei Davi, e quem construiu ele, na prática, foi o filho dele, o rei Salomão. Então, por que justamente o Davi? Porque demorou tanto tempo, e por que essa coisa toda? E porque a Torá está enfatizando aqui que tem que ter uma condição política muito específica, e uma situação no mundo tão específica para que isso aconteça. Tanto é que existe na Halahá 3 situações em termos de guerra e paz. Tem época de guerra, Milhamá, tem Et Shalom, época de paz, e tem época que a gente está, que é uma época que tem paz e tem guerra. Et Milhamá ve Et Shalom. O que quer dizer uma Et Milhamá ve Et Shalom? Pode ser entendido de duas maneiras, que não se contradizem, que às vezes em alguns lugares da Terra tem paz e outros não estão em paz. E tem também uma época... agora, né? Que cai mísseis em Sderot, e aqui em Yerushalayim a gente está como se tivesse a vida normal, não está acontecendo nada, a vida normal. E pode ser uma época de sossego, assim, que é permeado, que às vezes entra uma época de guerra. Então é uma época de Losh Shalom e Losh Milhamá, às vezes. Então tem toda essa confusão. E o templo aqui, ele só pode existir numa época de paz completa. 100%. 100%. Então, sem brincadeiras. Aqui em Israel, né, se fala agora o tempo todo, né, se chama aqui em Israel, quando caem uns mísseis de vez em quando, né, lá no sul, então se chama isso de Tiftufim, quer dizer, Tiftufim é como se fala, tem uma palavra em português, pingamento, pingação, garoa, sim, São Paulo. São Paulo tem garoa. São Paulo da garoa. São Paulo da garoa. Sim. Então, você fala garoa. Então tá garoando míssil, né? O único lugar do mundo que garoa míssil é aqui em Israel. Porque não existe essa palavra garoa míssil, mas então, se Deus quiser que a gente consiga uma paz completa. Isso não é ainda uma paz completa que a gente está falando, né? Enquanto eu estiver garoando, o templo ainda está esperando. Então, qual é realmente a questão? Então, uma das coisas que a gente tem que lembrar, a gente já comentou aqui no nosso papo sempre, é que o centro do templo, a coisa mais importante do templo, não são nem os altares dos sacrifícios. É o que está mais no interior do templo, que está no Santo Santíssimo, que está lá a arca. Que dentro da arca está as tábuas da lei e está a Torá escrita. Quer dizer, o templo, de certa maneira, é o templo da Torá. O nosso templo é o templo da Torá, ao ponto que os sábios gostam de simbolizar que antigamente os reis da antiguidade, eles sentavam no trono deles, e às vezes a Constituição, ou a Carta Magna, ou a lei ficava embaixo do trono. Aqui é a mesma coisa, que como o Ashkenaz Shohev Bakirubim, que entre os querubim está a presença de Deus. A entidade está pairando sobre os querubim. Sobre os querubim. Na tradução. Na tradução. Então, como se Deus está, entre aspas, sentado no trono dele, e embaixo do trono está a Constituição dele. Ele também andava, o rei, né? Tinha uma lei que ele tinha que andar com um livro da Torá também. O rei em si nosso entra com o livro da Torá escrito. O tempo todo com o livro aqui, o amarrado, tinha uma... Dizendo, eu não sou a última palavra é Deus. Então a gente até pode, semana que vem, falar sobre o rei, que também é assunto da Paraxá, que está ligado a esse assunto agora. E aí, então a gente vê que todo o templo está ligado à Constituição do povo judeu. E, na verdade, o que a gente está falando aqui é da civilização judaica. Que tem que ter uma civilização, que é a civilização de Am Israel, do povo judeu, que esse é uma meta final. A meta final da humanidade, na época do Mashiach, do Messias, é que como Jacob fala para os filhos, que os povos vão seguir a Shiló, que Shiló é o reino do Messias, e que, na verdade, os povos vão seguir o povo judeu. Os povos seguem o povo judeu, um grupo de povos juntos, isso é chamado, na linguagem humana, de civilização.
que tem um grupo de povos que se identifica, o que é uma civilização? Quando tem um grupo de povos ou de nações que eles se identificam com um grupo de ideais, um grupo de valores. E essa é a meta futura da Torá e da humanidade, que é voltar a essa situação. Por que voltar? Porque esse lugar do templo, esse lugar que foi escolhido depois, que Deus fala, esse lugar vai ser escolhido, esse é um lugar específico, que a Torá não fala, todo o Rumash, os símbolos da Torá não falam a palavra Jerusalém, né? Em termos do Beit HaMikdash. Não aparece isso. Só aparece Yerushalem, tem algumas menções, algumas alusões. O que a gente sim sabe? Tem um lugar que o Noah fez um Korban, e tem um lugar que talvez Adam Arishon também fez o Korban. E o Yaakov sonhou. E sim, também o Yaakov sonhou. Também fez. Exato, e nossa tradição diz que esse lugar é o lugar do templo. Então isso está ligado à humanidade num nível muito elevado. Desde o primeiro Adão, desde o primeiro homem. E essa civilização é para trazer de novo o homem para a situação que ele estava originalmente, que ele estava perto de Deus. E hoje a gente não está tão perto de Deus assim. A nossa civilização não está tão perto. Essa civilização final, que o templo está no meio dela, que é o centro dele, é numa época de paz. Por que de paz? Então tem uma coisa interessante, negócio de paz. Se a gente já falar um pouco de ciência política e civilização, a gente sabe que os sábios gregos dizem que eu não me lembro agora se até isso está na República. Isso é um dos tratados da. E diz que a função do Estado, primeira é cuidar da pessoa a nível de abrigo e comida, que tem um exército, tem que ter essas coisas. E, num nível mais alto, cuidar de educação. Educação das pessoas. Ética. Isso é a função do Estado. Vem o Rambam e diz que essa educação que o Estado tem que prover, no final das contas, qual é a educação máxima da humanidade? É conhecer a Deus. Então, o Estado, ou essa civilização, no nível mais elevado dela, ela vai prover as pessoas do conhecimento de Deus. É isso que é a visão dos profetas, que falam que na época do Messias, o conhecimento de Deus vai existir na Terra igual às águas do oceano. Quer dizer, isso vai ser uma coisa do conhecimento geral de conhecer a Deus. Isso é através de uma civilização que já não escraviza o homem, que o homem tem tempo livre, e o Estado ajuda a educação no nível que a pessoa não só recebe educação básica, mas que ela vai poder chegar na educação mais elevada, que é o conhecimento de Deus. Tanto o povo de Israel, quanto todos esses povos que vão estar ligados à ideia monoteísta do povo judeu. Que é essa ideia, hoje a gente está falando bastante pesado aqui, acho que foi sexta-feira. Eu acho que influencia um pouco. Mas, de modo geral, essa é a ideia geral do templo, que o templo é uma situação que a humanidade já está numa situação mais elevada, que não está tendo guerras. O que tem a ver a paz com tudo que eu falei agora aqui? Só uma sociedade que está em paz, ela pode se dar o luxo de fazer coisas que outras sociedades não fazem. Vamos pegar, por exemplo, países do norte da Europa, que não tem guerra, que não está caindo mísseis como garoa lá agora. Eles podem se dar o luxo, o Estado, de poder investir mais em educação. Tem alguns países que a educação, sem agora falar de socialismo, grande parte do dinheiro tem que ir para o muito dinheiro é ligado para essas coisas. A gente sabe que tem países que podem se dar o luxo, que muitas divisas do país são ligadas à educação, e isso ajuda ao desenvolvimento geral. E os soldados que existem lá só para cuidar, tomar conta da rainha e fazer... Na melhor hipótese. Na melhor hipótese. Então, essa situação que a gente está falando aqui, que tem uma civilização que é monoteísta, que está ligada ao povo judeu, que o judeu está no centro, que o templo simboliza isso no centro, isso tudo está ligado a essa coisa de paz. Quer dizer, é um contexto muito específico, essa história do templo. Isso também, só um exemplo humano que tem para a gente na nossa vida também é assim. Tem etapas na vida. Você tem que almejar chegar no seu descanso. O que é o seu descanso? A pessoa começa a vida, ela tem, a gente já falou uma vez aqui, tem a pirâmide das necessidades, que a pessoa ela provê as necessidades básicas de Laszlo, né? Laszlo. E ela provê as necessidades básicas até que ela chega no pico da pirâmide, que é a educação, que é a autorrealização da pessoa,
que é o Shalom, essas coisas. Tanto é que dizem até que, a gente já falou disso aqui, que os Birkat Kohanim, é a pirâmide igual essa pirâmide das necessidades, e o ápice dela é o Shalom, é a paz. E a paz exatamente está ligado ao conhecimento de Deus. Bom, isso aqui foi muita coisa misturada hoje. Não, só para completar a ideia... Uma historinha está precisando, eu falei muito pesado aqui. Se está precisando contar uma historinha, ainda mais que é véspera de Shabbat. Sexta-feira, pensar em historinha ainda? Sim. Não, eu tava só para completar a história, na verdade, aqui na verdade é que... Acho que já contei essa história, mas eu conto de novo de qualquer maneira, né, que... Não é história, bem, eu vi uma vez um vídeo, né, de um cara da Ku Klux Klan, acho que a gente falou isso uma vez, mas eu lembro de novo, que ele fala, olha, eu encontrei um shiur de um rabino em Israel importante, que ele fala que o povo de Israel vai dominar todo mundo no futuro. Então ele fala, quem tinha dúvidas então das... Como se fala? Protocolos de Sião, das intenções expansionistas, né? As intenções expansionistas do povo judeu, que eles se fazem de bonzinhos e no final querem conquistar o mundo todo. Então tá aqui a resposta, o rabino que está falando que querem conquistar o mundo todo. Só que obviamente o senhor da Ku Klux Klan não conhece a Torá inteira. Ele conhece só uma palavra aqui e uma palavra ali. E a gente sabe que está escrito no Teilim já, Pikudei Hashem Yisharim Samich Lev, Torat Hashem Temimam Nishivat Nafesh. Tem a ver com o nosso, que a gente está falando agora também, né? Quando a Torá ela é completa, ela traz tranquilidade. Quando a Torá não é completa, ela traz intranquilidade. Ou seja, uma pessoa, se começa a estudar e pega um passuca aqui, um versículo aqui, um versículo ali, tenta entender a Torá só porque um rabino falou aqui, um rabino falou ali. Fragmentos, aí ele não consegue entrar em tranquilidade porque ela não entende qual é a intenção da Torá. Sim. Só quando você conhece a Torá como um conjunto, você pode entrar em tranquilidade. Por quê? Porque o próprio Rambam traz, né, que os nossos sábios não aspiravam a vinda messiânica, a vinda de Mashiach, não porque a gente vai conquistar o mundo todo, para dominar a humanidade. Apesar que isso é verdade, que Deus vai subestimar o mundo todo em frente ao povo judeu, mas a intenção lá não é subestimar em termos bélicos, militares, senão que ele falou que em termos espirituais, de influência espiritual para todo mundo, ou seja, quando todo mundo entender que o povo judeu é o povo que representa o nome de Deus no mundo, e que ele pode trazer a conexão de todos os judeus e não judeus frente a Deus, daí então realmente vai ter uma tranquilidade geral no mundo. E essa é a intenção que traz lá, isso que o Rambam fala. E é interessante que ele completa o Rambam, ele faz Sheiu pnuim na Torá uva mitzvot iskula olam haba. Ou seja, toda a intenção disso, no final das contas, para a Torá. Para a Torá. Que nem você disse também, que a tranquilidade toda do mundo e a vinda messiânica é para poder que as pessoas tranquilamente possam abrir um livro e sem preocupações de saúde. Que é a coisa mais básica. Se você quer estudar, você não pode estudar com estática no fundo. Toda essa estática que existe hoje em dia no mundo, que são as guerras, todos os problemas, eles impedem a continuação do desenvolvimento espiritual da humanidade. Então, esse desenvolvimento espiritual da humanidade que a gente almeja para o povo judeu e para a humanidade toda, só pode acontecer numa época como a Torá descreveu aqui. Quando vocês chegarem na Menuhá e na Nachalá, vai ter o templo, e aí a gente vai conseguir chegar na época que pode estudar com sossego. Com sossego. E essas oferendas que a gente fala que só podem ser feitas na época do templo, que são oferendas como o Korban Hatat, né? Korban que se faziam para desculpar a pessoa por pecados que fez, Korbanot que se faziam nas festas que a gente está se aproximando também. Eram Korbanot, sacrifícios que aproximavam a pessoa de Deus. E isso trazia uma tranquilidade para a pessoa, para saber que ela está com as portas abertas frente a Deus. Que mais tranquilidade você pode querer do que uma porta aberta para Deus, como quem dizendo, estou tranquilo, né? Eu sempre falo para minha família às vezes, né? Eu me lembro quando a gente viajava, quando eu era pequenininho, São Paulo para Atibaia, você pediu uma história, você lembra uma história? Viajava com São Paulo para Atibaia, então naquela época, não sei, aqui em Israel tem uma lei que tem que usar cinto de segurança, né? Senão você pode receber uns $500, uns $150 de multa. Ou você pode morrer se você não for assim. Ou morrer errado de shalom também. Mas no Brasil não tinha essa lei. Todo mundo viajava, né? Quem pipoca no meio do carro, com aquelas... Era um enfeite. Com aquelas estradas todas quebradas, não tá nem aí, né? Ninguém tá nem aí. E eu me lembro, né? Eu mesmo, né? Sentado como uma criança, assim do lado atrás, meu pai dirigindo para Atibaia, o carro cheio de coisas, uma coisa em cima da outra, segurando também as coisas, e um para cá, e um para lá, e tudo pulando e tudo, etc. E numa estrada perigosa também, né? Que não tem margem, que não tem nada, tudo quebrada, não sei o quê. E a última coisa que me pareceu na cabeça foi preocupação. O que vai acontecer com esse carro? O que vai acontecer? Será que a gente vai chegar ou não vai chegar? Para onde a gente está indo?
Não me preocupava tudo isso, porque como uma criança, você olha pra frente, você vê só as costas do teu pai dirigindo, você fala, meu pai tá na direção. Então, o que eu preciso me preocupar? Ele sabe pra onde ele vai, ele sabe como pegar o carro, ele sabe como dirigir, ele sabe como tratar de qualquer situação, você tá tranquilo. É óbvio que tem que colocar cinto de segurança, né? Não quer dizer que você pode andar sem, mas a sensação de uma criança é que quando você tá com as portas abertas frente ao teu pai, quando você vê, mesmo que você veja as costas do teu pai, isso te traz uma tranquilidade que você pode sentar, aí você pode abrir um livro e estudar um pouco, tá tranquilo e não tem problema nenhum. Com o tempo a gente vai ficando mais hipocôndrico, mas isso é uma outra história já. Pra vocês todos no Shabbat Shalom, se Deus quiser. E pode ser que semana que vem a gente continua com 2 câmeras ainda, vamos ver, mas eu vou fazer um esforço possível. Shabbat Shalom pra todo mundo. Shabbat Shalom.